Olá, querido amigo, querida amiga, muito bom estar com você, acompanhando aqui o nosso momento de... Vamos falar um pouquinho sobre o nosso guia de estudo, e hoje eu estou com pessoas muito especiais, o pastor Sena, o Yuri, que vai estar com a gente aqui nos acompanhando. Para começar, então, eu vou pedir para o Yuri fazer as considerações dele. O que você... Bom, a gente tem uma nova lição, né? A gente tem um conteúdo novo aí começando, mas nesse momento que a gente está vivendo de quarentena, né, pouca circulação, a gente tem visto a necessidade de estar dia a dia aí, talvez para alguns até redescobrindo formas, né, de estar mais próximos de Deus. E aproveitar e fazer um merchan aqui, então, a gente não é profissional, não tem blogueiro, não tem, né, pessoas aí que vivem nas mídias aí, né? Tem um pessoal mais descolado aí, o Marco e tal, mas a Home está tentando fazer alguns materiais, fazer algumas transmissões, né? Então já fica aí o convite para vocês todo sábado, enquanto perdurar essa situação, a gente vai estar fazendo esse esforço, levando mensagens aí, agora começando com a comunidade em estudo, né? Também agora agregando, e aí a gente já tem as transmissões aí para as crianças, e as mensagens elas continuam. E queria chamar o nosso pessoal também a estar participando aí com ideias de conteúdos, né? Contribuindo com, talvez até com, em fazer esses vídeos aí para a gente animar o nosso pessoal e, acima de tudo, para a gente buscar uma comunhão mais próxima nesses dias aí que a gente está vivendo isolado, né? Tá bom? Pastor. Legal. Pastor Sena. Legal, legal. Boa noite, ou boa noite, melhor dizendo, né? Boas-vindas a todos vocês, tá? Você sabe que a gente, quando está online, a gente esquece até do horário que você está. Você pode estar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, seja bem-vindo, não importa o seu horário, tá bem? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe que uma vez, Jesus, quando viu o Zaqueu, ele estava lá numa árvore, né? Zaqueu, desce da árvore e eu vou para sua casa. Você sabe que esta época de quarentena é a época de Jesus ir para nossa casa. Aos sábados, nós geralmente vamos para a casa de Jesus, que é a nossa home church, não é assim? Esse período de quarentena é como se Jesus falasse o seguinte: olha, agora eu vou para a sua casa. Então, nós não devemos encarar esse momento como um momento assim, quem sabe, de pesar. Eu estou longe da minha home. Não, encare como um momento de oportunidades para que Jesus esteja na sua casa. Então, com certeza, se você pensa assim, se eu penso assim, a nossa casa passa a ser uma home church. Não é assim? Não apenas o espaço físico no qual nós nos encontramos, mas a nossa casa passa a ser a casa onde Jesus habita conosco. Então, pense dessa maneira, eu tenho certeza que a quarentena vai ser até legal. Sim, muito bom, muito bom. E, é claro, nós vamos estar aqui conversando um pouquinho, falando um pouquinho sobre o nosso guia de estudo, né, que é a lição da Escola Sabatina. Se você quiser comentar, participar, aproveite, coloque seus comentários aí, né, contribua com as suas dúvidas, seus questionamentos, seus comentários, e a gente vai acompanhando. E também, se você tiver vontade de estudar mais a Bíblia, de conhecer um pouquinho mais, marca aí, coloca seu nome, a gente entra em contato com você. E se você quiser algum pedido de oração especial, coloca também, marca, a gente entra em contato com você, fala um pouquinho sobre o seu pedido de oração e a gente vai estar orando por você. Então, não esqueça. E agora, para a gente começar, vou pedir para o pastor iniciar com uma oração para a gente entrar no nosso tema aí. O senhor faz oração para a gente, pastor? Sim. Santo Deus e Pai, nós iremos entrar agora no tema da lição. É uma lição nova, um trimestre novo. Vamos estudar sobre a importância da Tua Palavra e que este comentário, esta análise, esse estudo, Senhor Deus, edifique e desperte em todos nós o interesse de estudar mais a Tua Palavra. Fica conosco, nós somos gratos por Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Bom, vamos lá. Como o pastor comentou, nós estamos começando durante esses próximos 3 meses um tema novo que vem falando sobre a Bíblia, como interpretar a Bíblia, algumas questões bem interessantes sobre isso, e vale a pena a gente estar acompanhando aí semanalmente, fazendo o nosso estudo para aprender, se aprofundar um pouquinho mais na palavra de Deus. E durante essa semana que passou, a gente estudou todos os dias um pouquinho mais sobre a Bíblia.
E até tem um texto bem interessante, né, que é o texto, o verso para memorizar, que é um salmo bem conhecido, né, que fala: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Bom, para a gente começar então, eu vou sugerir aqui umas perguntinhas para a gente introduzir o nosso tema. Então, pois bem, Pastor Yuri, eu queria saber, a Bíblia que nós temos hoje, ela é fiel à que foi escrita lá no começo, a pessoa que escreveu, o que foi colocado lá? A Bíblia que chega hoje nas nossas mãos, ela é fiel, é confiável? A gente pode ter certeza que é a mesma Bíblia que chegou lá? Eu falo isso porque eu lembro que eu tinha um amigo quando eu era mais novo e ele falava para mim isso: ah, não, como que a Bíblia não é confiável? Como que a gente vai saber que a Bíblia que está nas nossas mãos realmente ela é fidedigna, né? Ela é fiel ao que foi escrito no começo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Marcos, você sabe que essa questão da Bíblia ser confiável, é só lembrar um detalhe, né? Hoje, quando nós falamos da descoberta do Brasil, isso aí é matéria de escola, né? Nós aprendemos isso aí, né? Mas por que nós cremos? Ninguém estava lá, né? Ninguém estava naquele momento da descoberta do Brasil. Por que a gente crê nisso? Então, da mesma forma como a gente crê na confiabilidade desses livros de história que contam a nossa história, também a Bíblia é confiável. No entanto, é interessante notar que a confiabilidade da Bíblia se dá justamente na mensagem centrada para todos nós, em todas as épocas, é uma mensagem para aquele povo e para nós também. No entanto, pelos achados arqueológicos, tem muitos achados arqueológicos que têm comparado manuscritos com manuscritos, têm comparado datas e têm percebido que o que Deus falou, o que os profetas escreveram no passado, está vigorando para nós hoje também. Então a gente pode com certeza confiar, acreditar na veracidade da Bíblia, né? É importante pensar assim. Legal. Tem algumas citações aqui no guia, né? Falando de textos aqui, alguns cidadãos ilustres da antiga Grécia, como Platão, Heródoto, Homero, você tem algumas poucas cópias, né? Dos escritos dessas pessoas. Agora, quando a gente fala da Bíblia, você tem um universo aí por baixo de mais de 24 mil manuscritos, né, antigos. Então, acho que para quem tem... Você falou de um amigo, eu lembrei de um também. Eu ainda jovenzinho, acho que um dos primeiros questionamentos que eu recebi quando tentei falar para alguém a respeito de Deus foi justamente: não, a Bíblia já foi muito traduzida. Então, ela é um livro que perdeu seu vocabulário, a sua eficiência, né? E o pastor citou dos achados, né? Você tem tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento. Você tem a questão dos rolos do Mar Morto, que já é uma descoberta recente aí no século passado, mas enfim, aí final dos anos 40, início dos anos 50. Então, esse conjunto, né, de achados, ele contribui para que a gente possa racionalizar, né, e pensar: não, sim, nós podemos crer, porque assim, como bem disse o pastor, né, muita história nos é contada através de livros, e cremos, e desprezamos todo esse conteúdo quando a gente fala da Bíblia. Não me parece muito racional fazer isso, né? Então, a Bíblia, sim, é um livro confiável. Só um detalhe só, Marcos, só me permita, o Yuri falou do manuscrito do Mar Morto, né? É interessante que quando foi descoberto esses manuscritos, isso em volta de 1940, 1950, já existia a Bíblia escrita. Também. Só quando descobriu esses manuscritos, perceberam que a datação dos manuscritos era mais antiga que a data da Bíblia que já estava escrita. Ou seja, na comparação dos manuscritos do Mar Morto, bem uma data mais antiga, com a Bíblia que tinha naquela época, percebeu que não tinha diferença um com o outro. Ou seja, os manuscritos do Mar Morto confirmaram, né, de que a Bíblia que tinha naquela época era um texto fidedigno, né? Então, ou seja, quanto mais antigo o manuscrito, mais certeza temos de que realmente é fiel ao que Deus disse para a gente. Só um lembretinho. Muito bom. Sim, é bom saber disso, né? Saber que a gente pode realmente confiar na Bíblia que nós temos hoje na nossa mão. E existem
muitas e muitas pessoas que fazem estudos seríssimos em relação a isso, né? Como a arqueologia bíblica, a crítica textual, e uma série de estudiosos sérios que cuidam para que realmente a gente tenha uma tradução confiável, uma Bíblia confiável nas nossas mãos. Exatamente. Muito bom mesmo. Para continuar aqui, e a gente sabe que a Bíblia é um livro extenso, com diversas pessoas que escreveram, mas para a gente resumir aqui, qual seria o foco principal da Bíblia? Qual que é por que a Bíblia existe, vamos dizer assim, né? Por que Deus resolveu dar a Bíblia para a gente? Pode falar, Yuri. O Velho e o Novo Testamento, né, o conteúdo central de cada um nos revelam, talvez, essa temática. Né? O Velho Testamento apontando para a vinda de um Messias e o Novo Testamento confirmando a vinda desse Messias e já anunciando, né, uma segunda vinda. E quem é esse Messias? Nós sabemos que é Jesus. Então, esse pano de fundo, né, dos textos bíblicos são a respeito da obra de redenção, né, que é a vinda de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição e a promessa de salvação. E é interessante, Yuri, que esse tema de salvação, Jesus e salvação, é tão importante porque no Velho Testamento, por exemplo, nós encontramos, na Bíblia toda, encontramos mais de 1.500 profecias sobre a segunda vinda de Jesus. Só que no Velho Testamento, olha que interessante, para cada profecia sobre a primeira vinda como criança, há 8 que predizem, né, a sua segunda vinda. E no Novo Testamento, em cada 5 versos, um verso fala sobre a segunda vinda de Jesus. É interessante isso, né? Ou seja, o tema principal, como o Yuri falou, é salvação mesmo, Jesus, né? Então você tem ali o nascimento de Cristo e a maior promessa da volta de Jesus, né? É o tema principal, salvação, Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Muito bom. E a Bíblia, assim, falar um pouquinho de curiosidades, né? Que o nosso guia da semana, aí, durante a semana, abordou um pouquinho sobre isso. Falando um pouquinho sobre quantidade de livros que a Bíblia tem, os períodos que foram escritos, né? Quando começou a ser escrito, assim, idiomas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas curiosidades. Por exemplo, a gente sabe que a Bíblia tem 66 livros. O que mais que a gente pode falar? Ela foi escrita ao longo de 1.500 anos, né? É um período bem abrangente mesmo, né? Bastante. Por mais de 40 autores. E a Bíblia, foi escrita em 3 línguas, estudo, né? Pois não. Hebraico. Foi escrita em 3 línguas, né? Hebraico, exatamente. E o Novo Testamento em grego, né? Basicamente. Isso mesmo. E é interessante que até o guia de estudo comenta, né, que é um livro singular, até mesmo porque nesse tempo todo em que foi escrita a Bíblia, até hoje, nós temos este livro em mãos e é o livro mais lido em toda a história. Interessante. É um livro antigo, porém atual, né? É o mais lido em toda a história. Muito bom. E a gente vê, lendo a Bíblia assim, né, apesar da quantidade de pessoas que escreveram, o tempo, né, o período de 1.500 anos, como o pastor comentou, mesmo assim ela tem uma mensagem coesa, né, uma mensagem coerente desde o começo até o final. Muito bom. E aí a gente pode chegar num ponto que a Bíblia comenta, que apesar de que foram pessoas, seres humanos que escreveram a Bíblia, a gente pode dizer que a Bíblia foi inspirada por Deus. Essas pessoas foram inspiradas por Deus. Como é isso? Explica um pouquinho para a gente aí, como é isso? É interessante que a inspiração, você sabe assim, por exemplo, nós somos iluminados. A gente lê a Bíblia, a gente prega, a gente ensina, né? Isso é iluminação. Agora, a inspiração é interessante, o Espírito Santo usando aquele personagem, aquela pessoa, falando as palavras para ele e a pessoa escrevendo da maneira como ele compreendeu, mas com uma orientação divina. Não era um ditado, né? Pessoas que pensam que a Bíblia foi escrita como se fosse um ditado, né? O Espírito Santo falando e a pessoa escrevendo. Como foi mesmo? Não, na realidade, o Espírito Santo, ele deu a inspiração, passou as palavras, a pessoa compreendeu e colocou na linguagem
na sua linguagem ali, lógico, supervisionado pelo Espírito Santo. Então, essa é a inspiração, né? E isso aí, pastor, essa forma de inspiração, né, ela se traduz... a Bíblia é um livro multicultural. Então, você tem pessoas ali bem instruídas, que talvez usaram uma linguagem mais refinada, pessoas muito rústicas, né? E a gente percebe como Deus usou a humanidade, né? Ele usou as percepções humanas, claro, guiados pelo Espírito, mas a impressão do ser humano, ela foi utilizada, né? Deus respeitou isso, e eu creio que a Bíblia se tornou um livro muito mais prático, né? Dada essa maneira que Deus ele se utilizou da inspiração, né? Aí nos textos. E essa questão que você mencionou, Yuri, né, a gente vê aqui no guia de estudo, né, esses homens tinham formações e ocupações diferentes, né? Moisés, por exemplo, ele foi educado para ser um rei, assim. Aí você já tem, por exemplo, Amós, que cuidava de boi, né? Colhia sicômoros, uma planta enfim, um fruto da época, né? Você tem Paulo, era um poliglota. E você tem ali Pedro, por exemplo, que mal escrevia, né? Então, é interessante que todos esses Deus inspirou, e como o Marcos falou, a mensagem é coesa, né? Assim, nós temos uma compreensão do erudito, uma compreensão também do quase letrado, né? Ou seja, Deus usou todos esses para nos ajudar a compreender a sua palavra. É algo interessante, só para complementar, pastor. É um texto, né, que nos foi citado, que é a 2 Timóteo, um texto bem conhecido, onde a gente percebe, né, a Bíblia, ela foi inspirada a propósito, para correção, para ensino, né? E na sequência nos é dado alguns textos no livro de João a respeito de Jesus nos entregando o mesmo Espírito para o qual, né, inspirou. Então, é como se nós tivéssemos do nosso lado, ao ler a Bíblia, esse autor, o autor do livro, para ajudá-lo na compreensão. Para mim é fantástico, né? É como se você tivesse aí você gosta do Augusto Cury, você gosta dos livros dele, mas você não entende, como se ele estivesse do seu lado, né, te ajudando ali, para que você compreendesse de maneira mais integral, né, todo o conteúdo ali do livro. Então, a Bíblia é um livro para ser desvendado. Exatamente. Você sabe que, só um detalhezinho, Marcos, aqui, você sabe que hoje se lê muito acerca da Bíblia, mas lê pouco a Bíblia. Então, esse guia de estudo será muito bom para a gente, para nos despertar o interesse de ler a própria Bíblia. Nós não somos contra ler acerca da Bíblia, né? Mas é importante ler a própria Bíblia, sabe? Assim, cada capítulo, compreender. Isso faz com que a gente possa compreender mais, assim, a maneira como Deus fala com a gente. Tá? Pois não, Marcos. Legal. Então, tem um outro ponto também que o nosso guia de estudo vem trazendo. Alguns estudiosos eles falam que a Bíblia ela é dividida basicamente em 5 partes, né? Que são os livros de poesias, os livros contêm as histórias, as cartas, né? Os evangelhos e também as profecias. E aí o nosso guia vem falando um ponto específico em relação às profecias, principalmente as profecias que falam sobre Jesus e o fiel cumprimento delas para nossa né? E o que isso significa para a nossa vida espiritual. A Bíblia ter essas profecias, falar sobre as profecias de Jesus, o cumprimento dela, né? O que aconteceu, o que ainda tem para acontecer. Para a nossa vida, assim, para nós como cristãos, como religiosos, o que significa isso? Qual a importância das profecias? Uma pessoa que fala para você de uma maneira prática, uma pessoa que promete algo para você e cumpre, ela vai gerar credibilidade, confiabilidade, né? Então, a profecia e os seus cumprimentos, né, aqueles que estudam a Bíblia têm esse privilégio de ver que Deus está no comando desse mundo, através de profecias e o cumprimento dessas profecias, né? Então você consegue ver e consegue sentir, né, através da sua fé, desse Deus confiável, desse Deus próximo. Então, eu acredito que a profecia tem esse papel na vida
na questão da fé, né? Gerar essa confiabilidade, essa credibilidade, para que você possa, então, entregar-se de maneira integral aí ao estudo e à mudança de vida, enfim, tudo aquilo que acompanha, né, o desenrolar desse livro na vida de cada ser humano. E é interessante também que a profecia, ela se cumprindo, né, ela acaba comprovando a inspiração da palavra de Deus. Né? Não foi um livro escrito e nada se cumpre. Quando se cumpre, a inspiração. Por exemplo, o Guia de Estudo falou muito sobre Jesus, como o Marco comentou, né? Então a gente vê, por exemplo, que Isaías 53, ali na profecia de Isaías 53, deixou bem claro que um dia Jesus viria, seria castigado por causa dos nossos pecados, né, assim, seria rejeitado, e estava escrito ali 600, 400, 500 anos antes de Cristo. Miqueias 5:2 diz até a cidade que Jesus ia nascer. Já pensou nisso? Ou seja, só para a gente imaginar assim, que quando o profeta escreveu, ele não tinha uma ideia, por exemplo, assim, de Jesus em si, mas sabia que ele estava escrevendo algo que Deus falou que aconteceria, seria bom para a nação, né? E depois, assim por diante, a gente no Guia de Estudo aprende assim, várias referências justamente a Jesus. Até mesmo essa questão dos cravos, né? Da maneira como ele foi traído. Então, tudo isto a profecia disse, a Bíblia, aliás, disse antes como profecia. Então, ou seja, quando se cumpre... O preço da traição, né, pastor? Oi? O preço da traição. Isso mesmo, o preço da traição. E quando se cumpre, aí você passa a entender, realmente a Bíblia é um livro inspirado. Um exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia, né? E a Bíblia disse que ia ter um tempo que surgiriam epidemias. Lógico, não é a primeira, já teve outras antes, né? Mas a Bíblia diz que esse tempo seria um tempo que marcaria o fim também. Então, ou seja, está acontecendo e a Bíblia disse a respeito desse assunto quando nem sequer existiam epidemias, por exemplo. Ninguém imaginaria uma coisa dessas, né? Exatamente. Bom, além da questão da profecia, né, tem um outro ponto importante que é em relação à parte histórica da Bíblia, né? E aí vem falando que apesar a parte histórica da Bíblia não ser a primordial, não ser a mais importante, qual é a importância dos fatos históricos contidos nela, comprovados pela arqueologia, né? A gente consegue tem comprovação pela arqueologia, principalmente quanto à morte, vida e ressurreição de Cristo. Qual que é a importância dessa parte histórica para a gente também, como religiosos, como cristãos? Só para lembrar um detalhezinho aqui, que a história ela vai acontecendo e a profecia se cumpre à luz da história. Então, ou seja, Deus falou que Jesus Cristo viria e um dia a história relatou isso, né? Então, quando a gente vê a questão da história, a gente pode entender que a Bíblia não é um livro, como diz aqui o nosso guia de estudo, né? Não é um livro de filosofias, pensamento de uma pessoa. Até aqui deu um exemplo de Confúcio ou de Buda, né? Não, é um livro histórico também. Então, ou seja, se não tivesse a história, não teria como a profecia de fato acontecer. Então, é importante a gente ler o relato histórico e, ao mesmo tempo, ter essa certeza de que, olha, não é uma filosofia, não é um papo furado, né? Não é uma conversa qualquer, não. De fato, a história está relatando isso, né? Tá? E o fato de percebermos que aconteceu. E o fato de percebermos esse controle, né, de Deus. Você tem profecias de tempo que se cumpriram, profecias de dezenas de anos, de centenas e até aí de 2.300 anos. Então, e esse cumprimento, mais uma vez, ele gera toda essa, mais uma vez voltando naquele ponto, ele gera essa credibilidade. Você entenda, para que a minha pessoa, entenda que esse é um livro que eu posso confiar, né? Na questão histórica, a Bíblia não teve esse viés técnico, né? Vamos dizer, arqueológico, mas ele pode ser um livro,
porque ele é muito rico, ele pode ter esse viés porque ele é muito rico de história. E o pastor falou, né? À medida que a história vai passando, à medida que as profecias se cumprem, à medida que hoje, nos nossos dias, né, o mundo moderno, através de descobertas, né, de técnicas, de estudo, você consegue olhar de maneira mais ampla para todo esse quadro e perceber que ele realmente é um livro único. É um livro divino. Né? Não tem como a gente fugir dessa temática, né? E o apóstolo Paulo, o guia de estudo, faz esse comentário que eu achei bem legal, que Paulo disse, né? Falando sobre a ressurreição de Cristo, né? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ou seja, a história relata a morte de Cristo e a sua ressurreição. A Bíblia relata, né? Então, a história bíblica está ali marcando a vida de Cristo. Então, se isso não aconteceu, se, por exemplo, a Bíblia não apresentasse esse relato histórico, que fé nós teríamos, né? Então, Paulo deixou bem, bem claro isso. Olha, de fato, Cristo ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós temos fé. Se isso não tivesse acontecido, a nossa fé seria vã. Mas a história relata isso, né? Perfeito. Verdade, perfeito. Para a gente finalizar, então, a gente sabe, como o pastor comentou, que a Bíblia é o livro mais lido na história, best-seller, né, incomparado. Como o Yuri também falou, que a Bíblia é um livro divino, tudo mais. Queria que a gente comentasse um pouquinho, refletisse um pouquinho sobre o que faz a Bíblia ser um livro diferenciado. Começar, hein, pastor? Pode começar aí. Bom, eu acho que todos esses pontos que a gente citou já seriam motivos suficientes para dizermos ela é um livro diferenciado. Agora, eu creio que todos nós que um dia lemos e encontramos, né, nesse livro um ressignificado para as nossas vidas, a gente percebe, né, como o exemplo que foi dado aqui no guia, né, do rei Josias, ao entrar em contato com a palavra, ele teve esse ressignificado e mudou, né, a linha da sua vida. Então, aquilo que ele cria, aquilo que ele tinha praticado, tudo isso passou por um novo crivo. A Bíblia tem esse poder. O que eu estou falando a Bíblia é um livro que muda vidas. Né? É um livro que traz um testemunho de Jesus Cristo, que traz a vontade de Deus, né, do Criador, para os seus filhos. Então, quando você entra em contato com essa mensagem, com esse texto, né, histórico, né, com esse texto profético, você é confrontado. E ao ser confrontado, você tem essas novas perspectivas de tomar novas decisões para a sua vida. E tudo que você fizer dali para frente é por esse crivo. Então, por tudo isso, eu acho que ela é esse livro singular, porque ela é um livro prático, um livro que muda vidas. E essa questão de transformação de vida é tão interessante que nós conhecemos tantas pessoas, né, que falam assim, olha, eu era um alcoólatra, eu era um dependente, eu brigava com a minha família, batia na esposa, enfim, quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu conheci o Deus dessa palavra, eu fui transformado. E é interessante esse relato, porque a gente vê que na Bíblia, quando Deus criou o mundo, Deus falou e as coisas foram acontecendo. Então eu sempre falo que a palavra de Deus não é só Deus falando, é Deus agindo. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Então o que acontece? Quando a gente lê a Bíblia, Deus está falando com a gente. E se Deus está falando com a gente, alguma coisa vai acontecer em nossa vida. E o que acontece é justamente a transformação da nossa vida. Não só nesse contexto de situações graves, como eu mencionei aqui, né? Mas o próprio viver, né? Pensamentos, palavras. É interessante, a transformação vai sendo gradativa, diária, e quem tem contato com essas pessoas percebe o quanto a palavra de Deus transformou a vida das pessoas. Mas por que transforma? Porque o mesmo Espírito Santo que inspirou homens a escreverem é o mesmo Espírito que transforma a nossa vida. Amém. Amém. Muito bom.
Bom, foi muito bom o nosso bate-papo aí, foi muito esclarecedor, aprendemos bastante, ainda tem muito mais para a gente aprender da Bíblia e já convido vocês a acompanhar-nos nas próximas semanas, os nossos comentários da lição. Vamos ver até quando vai ser o nosso isolamento, né? E quando nós vamos poder nos reunir novamente na home. Vão estar todos convidados, vai ser muito bom. Mas gostaria que a gente fizesse as nossas considerações finais, Yuri, pastor, um pouquinho sobre esse nosso bate-papo. Vamos lá. Sobre esse tema, essa semana eu ouvi, né, mais uma vez, o testemunho de uma pessoa, de um escritor, um estudioso do pensamento, né, um psicólogo, Augusto Cury. Augusto Cury foi um grande confrontador da Bíblia, porque ele ouvia no seu consultório várias vezes de seus pacientes que Jesus Cristo tinha mudado a vida daquelas pessoas e ele, como estudioso da área, ele não se conformava com aquilo. Então, ele relata que ele foi atrás, ele foi ler o motivo, ele foi ler o texto, ele leu a Bíblia, né? E o final da história é que ele também teve sua vida transformada, né? Então, esse é um livro, e a gente vai ter essa oportunidade nesse trimestre aí, nosso guia vai nos dar essa oportunidade, e como bem disse o pastor, né, nós não vamos só estudá-lo, mais do que só ler aí, talvez, teorias, né, às vezes fica muito na questão filosófica, mas o texto em si é o que nós precisamos. Então, nós teremos essa oportunidade de garimpar, né, dentre os textos, para que a gente possa ter essa experiência na nossa vida. Se você, querido, né, nosso querido amigo aí da Home, querido que talvez nos assista, se você não tem essa experiência, a Bíblia em si já é um chamado. Né? O texto bíblico ele é um chamado para que você, ao entrar em contato com ele, né, e o Espírito Santo, você permitindo, você terá grandes oportunidades. A maior delas é a oportunidade de salvação. Né? Você tem promessas já para essa vida, uma vida futura. Enfim, a gente ia ficar falando aqui muito tempo. Né? Mas, acima de tudo, o que a gente precisa lembrar nesse trimestre é que a gente tem uma riqueza imensurável nas mãos. E, às vezes, ela fica, né, retida aí porque a gente tem rotinas de vida que nos impedem de buscar mais, ou às vezes, em ocasiões mais extremas, até preguiça de ler, enfim. E a gente perde. Né? Nosso convite é que a gente não perca mais isso, porque não é mais o tempo da gente perder esse conteúdo aqui. Eu li uma pesquisa essa semana, só como palavras finais aqui. Se a pessoa lê a Bíblia 4 vezes por semana, 4 vezes, né? O que acontece? Nessa pesquisa, entrevistou ali pessoas, desde crianças até velhos, né? 40 mil pessoas participaram dessa pesquisa, de 8 a 80 anos. Conclusão, quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia 4 vezes por semana, o sentimento de solidão caiu 30%. Problemas com raiva, ódio, caiu 32%. Amargura no casamento, relacionamento com filhos, tal, essa amargura que existe ali, caiu 40%. Alcoolismo teve uma queda de 57%. Sentimento de estagnação, né, espiritual, não crescimento, esse sentimento caiu 60%. Ou seja, esses sentimentos negativos que eu relatei aqui, houve uma queda desse sentimento. Por outro lado, houve um crescimento no sentimento positivo. Por exemplo, compartilhar a fé. Quem estuda a Bíblia 4 vezes por semana, esse desejo de compartilhar a fé aumentou 200%. E discipulado. Quem estuda a Bíblia 4 vezes por semana, esse desejo de ser um discípulo aumentou 230%. Então você percebe que tem muitas bênçãos em estudar a palavra de Deus. Então eu digo a você, repito o que o Yuri mencionou, né? Leia livros, a gente tem que ler mais, mas leia a Bíblia, estude a Bíblia. Eu tenho certeza que você e eu podemos encontrar nela palavras de orientação, de vida e de luz para todos nós. Amém. Muito bom.
Bom, obrigado por terem participado, por vocês também aí em casa, obrigado por terem nos acompanhado. Como eu disse, acompanhem-nos nas redes sociais, no Instagram. Assim que a gente voltar, você é nosso convidado também para estar conosco lá na home. Faça seus comentários aqui, coloque suas dúvidas, suas perguntas, seu pedido de oração. E para a gente finalizar, pastor, o senhor faz uma oração para a gente? Quem sabe o Yuri faça agora a oração? Vamos lá, deixa o Yuri fazer agora. Vamos lá, Yuri. Vamos orar. Bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de conviver com a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, esse livro que nos inspira, esse livro que traz, Senhor, novidade de vida. Nós te agradecemos pela oportunidade de estudá-lo e pedimos que o Senhor possa nos abençoar nesse caminho. Abençoe todos os nossos amigos da Home Church, todos os amigos que porventura vêm acompanhar também essa comunicação virtual que temos empreendido nesses dias, e abençoe todas as nossas famílias. Por Jesus, nós te pedimos. Amém. 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 Muito obrigado e um abraço a todos.